Minhas amigas e meus... Alfredo Vardi, volto mais uma vez pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, na manhã de hoje, pelo IRI Escola, para lançar mais um curso do IRI Escola, um curso magnífico. Eu e o meu querido amigo, meu parceiro de todas as aventuras dos últimos tempos, Rafael Valim, e hoje nós temos dois convidados maravilhosos, duas pessoas, dois grandes intelectuais brasileiros, a professora Suhaila Khalil e o grande Gessé de Souza, grande escritor, sociólogo, polemista brasileiro. É uma honra enorme estar com todos eles para lançar esse curso. Esse curso que tem um título provocativo, mas que explica bem um pouco das relações que nós temos com essa nação irmã, que são os Estados Unidos da América do Norte. O curso tem o seguinte título: Brasil e Estados Unidos entre submissão e fratura. Eu acho que o título explica um pouco a pendularidade das relações entre Brasil e Estados Unidos, desde que essas relações passam a ser importantes para nós no curso da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né? Se nós pararmos para pensar, nós temos no Brasil embaixadores americanos importantíssimos, né? O primeiro deles, o Adolf Berle, já nos anos 40, foi um dos principais interlocutores ou representantes da política americana de época no governo Getúlio, no segundo Getúlio, né? E, desde então, a política americana e o que acontece nos Estados Unidos, que é essa grande potência hegemônica, a maior economia do mundo, um país com dimensões tentaculares, ou seja, que desbordam para além de suas fronteiras. As relações entre Brasil e Estados Unidos são importantíssimas para o Brasil, sobretudo, né? Mas também nós não podemos esquecer que nós somos um gigante adormecido, mas brutalmente importante para a geopolítica, não é? Nós nos esquecemos disso todos os dias e nos colocamos, talvez, numa posição subalterna. É sobre isso esse curso. Nós três, na manhã de hoje, vamos apresentar o curso, vamos falar um pouquinho sobre a importância desse curso, sobretudo com o aproximar-se das eleições americanas, que vão definir muita coisa. Se os democratas ganharem nos Estados Unidos, a proximidade que o presidente Bolsonaro estabeleceu com o presidente Trump passa a funcionar em desserviço da chancelaria brasileira e da política externa nacional, não é? Me parece. Vamos ouvir. E também apresentar a vocês o time de estrelas que ministrará o corpo docente deste curso, né? E explicar também que esse é um curso diferente. Por quê? Porque depois das eleições americanas, nós vamos atualizar o curso. Ou seja, as eleições vão acontecer daqui 70 dias, mais ou menos. A depender do que acontecer, nós vamos fazer atualizações no curso, trazer outras aulas para o curso, para deixar o curso ainda mais interessante, prevendo o desenrolar desse novo governo, que será um governo de Trump ou de Biden e Kamala Harris, de um lado Trump e do outro lado Biden. Mas muito bom dia, Rafael Valim! Tudo bem? Você está vestido de guabeira, eu estou de Mickey, em homenagem à nossa nação irmã, os Estados Unidos da América. Bom dia, meu querido. Eu Tudo coloquei a bem? goiabeira aqui, prevendo que você ia cometer essa... Eu nem sei como qualificar essa camiseta sua, então eu já tratei de vestir a minha goiabeira. É um ato de boa vizinhança, Rafael Valim. Veja que o Gessé está de vermelho e a Suhaila de azul, e você de branco. Nós não combinamos nada disso. Olha o que aconteceu. É verdade. Eu de Mickey. Mas muito bem, é uma alegria estar com vocês aqui, lançando mais um curso do IRI. Esse é um curso, como você disse, muito especial, e acho que não só pelo corpo docente, mas pelo tema, que é fundamental. Me parece, eu não sou nenhum especialista em relações internacionais, eu quero ouvir muito o Gessé, o que a Suhaila tem a nos dizer, mas
é notória a submissão, a subserviência do governo brasileiro. Basta ver os últimos acontecimentos, aquele vídeo grotesco do nosso presidente oferecendo a Amazônia, entre tantas coisas. Isso, na verdade, só indica a atualidade, né, desse tema e a necessidade de aprofundá-lo e estudá-lo de maneira urgente. O GCE tem colocado isso de uma maneira muito importante no debate, e eu acho que é importante porque também sobre essa relação Brasil-Estados Unidos sempre pesa essa coisa da conspiração. Parece que tudo que a gente diz a respeito dos Estados Unidos, o GCE deve estar sentindo isso na pele, né, GCE? Fala assim, isso é teoria da conspiração, teoria da conspiração. Então, aqui nós vamos reunir, nós vamos falar daqui a pouquinho grandes especialistas para dizer sobre, do ponto de vista histórico e de diversas perspectivas, sobre essa relação tão importante entre Brasil e Estados Unidos. Ô Valim, depois de assistir aquele tira-gosto do documentário O Fórum, que já está em exibição, se não me engano, no Now, né? Eu fiquei com a impressão que que os Estados Unidos não precisam de uma sofisticada rede de espionagem para capturar o Brasil, né? Não precisa, basta ficar quietinho. O ex-presidente Al Gore, vice-presidente Al Gore, ficou perplexo quando o presidente Bolsonaro tentou suborná-lo com a Amazônia. Foi essa a minha impressão. Olha, vocês param de reclamar do negócio do meio ambiente na Amazônia, que nós podemos explorar a Amazônia juntos. Foi essa a impressão que eu tive. Bom dia, Gessé de Souza. Bom dia, Suhaila. O que vocês acham disso tudo? A Suhaila está sem som. Vamos ouvir a Suhaila primeiro. Você está sem som. Oi, sim, acabei de bloquear. Não, eu sempre deixo no mudo para não interferir, né, no som. Bom, Valfrido, Rafael, Gessé, é um prazer estar aqui hoje com vocês. É um tema, eu costumo falar que as relações Brasil-Estados Unidos são um grande tema historicamente, né, desde o século XIX, desde o movimento republicano, que já dizia somos da América e queremos ser também americanos, né? Eles já tinham aí uma pretensão, o movimento da República já era uma pretensão de americanizar o Brasil, né? Basta a gente olhar para a primeira Constituição da República Brasileira. Mas sem ir tão longe, pelo menos nesse momento, e olhando para a agenda atual, sem dúvida a gente tem um governo de alinhamento automático. Isso em si é uma novidade? Não, a gente teve outros governos de alinhamento automático, como o próprio Dutra, né? O Castelo Branco é considerado um governo de alinhamento automático também, né? Tem até aquela chacota da visita do Truman ao Brasil, né? Quando ele fala how do you do Dutra, e o Dutra responde how do you do Truman. Enfim, que vira aí também um sinal de subserviência, entre outros, né? Eu poderia aqui destacar outros momentos históricos. Infelizmente, né? Mas, enfim, quando a gente olha para esse momento que a gente vive agora, a gente tem, sem dúvida, um novo momento de alinhamento automático. Eu me arrisco a dizer que é um dos piores momentos nessas relações bilaterais, porque, afinal de contas, o Brasil, a gente está enfrentando uma ruptura estrutural, né? Ou estamos caminhando para uma ruptura estrutural no sistema internacional, no sentido de que a China está em ascensão e os Estados Unidos querem permanecer como grande potência constituída. E num momento como esse, a gente ter um governo extremamente alinhado, né, e subserviente, né? A gente sabe que o Brasil não tem tido retorno desse alinhamento com Trump, que é um alinhamento equivocado, né? Não é só um alinhamento com os Estados Unidos, é um alinhamento com um partido, com um governo, com uma figura especificamente. Então, tem um cunho personalista, sim. Então, isso ameaça os interesses brasileiros, na minha visão, em vários quesitos. Não só porque a gente está se alinhando com os Estados Unidos, em detrimento da China, que é o nosso principal parceiro comercial, mas também porque esse alinhamento ele não é só com os Estados Unidos, ele é com a figura do Trump. Então, num cenário em que alguns analistas vêm apontando para a possível vitória do Joe Biden,
isso leva a um possível isolamento ainda maior do Brasil, né, a partir de gafes enormes, né, que o governo brasileiro tem cometido com relação à esposa do Macron. Então, é uma sucessão de erros, não só com relação ao alinhamento com o Trump, mas também a essa postura, né, ao meu ver, equivocada em relação a outros atores importantes, significativos, como a França, a Alemanha, ou mesmo a Argentina. O Brasil já perdeu espaço na Argentina, também importante parceiro comercial para a China, né? Então, isso vem sendo destaque. Enfim, então, acho que só para a gente começar aí, vou passar a palavra para o Gessé, acho que a gente já tem um cenário muito ruim, né? E, na minha visão, por diferentes fatores. Mas vou deixar a bola aí para o Gessé também comentar. Maravilha. Antes de tudo, também dizer que enfim, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Meus velhos amigos e uma nova amiga, estou conhecendo agora. E, como você disse, né, Valfredo, quando você tem um irmão desse, irmão, você não precisa de inimigo mais, né? Você quer Eu acho que o principal dessa questão é a gente separar a questão de que foi o que eu aprendi fazendo o livro A Guerra contra o Brasil, por exemplo, que não é uma contraposição entre países, né? Não é Brasil contra os Estados Unidos ou não sei o que e tal, não é isso? No fundo, é a elite americana, né? Que inclusive vai montar, né? Quer dizer, todo o imperialismo americano, essa foi uma das coisas principais que eu aprendi. Todo o imperialismo americano ele é testado empiricamente dentro de casa. Ou seja, a elite americana lutando contra o próprio povo. Né? Pouca gente sabe que a classe trabalhadora americana, no último quartel do século XIX, era a classe trabalhadora mais organizada, mais numerosa, e, apesar de ser a mais bem paga, era a mais rebelde do mundo. Tá? Ou seja, os Estados Unidos era o país da luta de classes mais típico. Não era a França, como a gente imagina, né? Pelos textos do Marx, etc. Né? Eram os Estados Unidos. Isso vai montar uma elite extremamente consciente da luta de classes. Né? A associação de industriais, etc., coisa constituída nessa época, vai ser uma associação que vai montar o quê? Contra os sindicatos, contra a atividade E a gente vai poder ver uma série de rupturas, né? Quer dizer, depois isso vai assumir um outro papel a partir dos anos 20, com Hollywood e tudo, transformar esse cidadão em consumidor. E a partir de 1970, 71, exatamente, a criação dessa extrema-direita americana, né? Cujo inimigo não vai ser mais o comunismo, vai ser a democracia. Esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes para a gente discutir hoje. Né? Ou seja, então, a forma não é Brasil e Estados Unidos, a forma é como se articulam a elite americana contra o seu povo e a aliança dela com a elite servil, colonizada e subordinada no Brasil contra o povo brasileiro também. Né? E essas estruturas que a elite americana testou, né, em casa é exatamente a estratégia que ela vai utilizar depois no mundo como um todo. Né? Ou seja, então, é uma articulação entre elites. Né? Esse foi o fato, para mim, mais importante, né? Quando a gente fala nessa questão, porque a gente tende a ver como se fosse interesse nacional. Né? E esse interesse nacional não existe enquanto tal. Né? É o interesse de uma fração muito pequena da população. Fenomenal, Gessé. O que você está basicamente dizendo é o seguinte, que também nos Estados Unidos há uma captura do Estado pelas elites, uma captura do Estado, do sistema de inteligência, das Forças Armadas, talvez da imprensa também, né? Como instrumento de uma dominação da elite americana e da exportação dessa dominação da elite americana que se faz sentir no Brasil por conta da subserviência da nossa própria elite, sempre disposta a ceder e a entregar. É esse o ponto, né? Perfeitamente, Alfredo. E aí você vê, né? Porque, por exemplo, essa mesma elite americana ela tem interesses na Venezuela,
em Cuba, na Síria, na Líbia, mas na Venezuela, para ela entrar lá e fazer, já vai ter que matar milhões de venezuelanos. E ela iria ter que matar milhões de cubanos. Ou matar milhões quer dizer, vários líbios, como matou. Né? E milhões de sírios, como matou. Né? Agora, no Brasil, não precisa isso. Né? É um país tão ajoelhado, servil, escravizado, né? Quer dizer, já está tão de joelhos, né? Que já foi derrotado. Né? Você não precisa invadir. Né? Você já tem tudo. Quer dizer, aí você tem essa figura escancarada como a Suhaila mostrou, quer dizer, o Trump, né? Que é esse sargentão que, no fundo, deve a eleição a Trump por conta disso. Ele tá, né? Trump e o César Seclas, obviamente, o plano de poder que está atrás de Trump, né? Está querendo pagar essa eleição e está querendo se reeleger a partir disso também. Né? No fundo, está pagando a eleição com o nosso bolso, né? Com a nossa riqueza, com o nosso futuro, etc. etc. Né? Você tem um bandoleiro, no fundo, né? Na presidência, que foi que era o que os Estados Unidos botavam sempre na América Central. Né? Só que agora pôs no país mais importante da América Latina. Né? Agora, por outro lado, Suhaila, a partir disso que disse o Gessé, e olhando para a história das nossas relações com os Estados Unidos, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial e o segundo governo do Getúlio, nós temos hoje talvez uma oportunidade ímpar de avançar nas negociações com essa potência hegemônica, porque talvez nós tenhamos um reequilíbrio econômico por conta do papel que assumiu a China. Né? A China, como disse o José Sócrates num dos seminários que nós fizemos, eu e o Varim, sobre geopolítica, ganhou na disputa econômica com os Estados Unidos com as próprias regras dos Estados Unidos. Né? E, por outro lado, os Estados Unidos também dividem protagonismo com a Rússia como potência bélica. Né? Nós não podemos esquecer o grande geopolítico inglês, o Halford Mackinder, dizendo que a Rússia é a heartland e a disputa pelas suas franjas significa a disputa pela hegemonia do planeta, né? Pela dominação do planeta. E nós estamos diante de um Vladimir Putin cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, autocrático e altamente militarizado. Né? O Brasil poderia tirar com a sua chancelaria altamente... não essa presidida pelo Ernesto Araújo, mas a sua histórica chancelaria altamente intelectualizada e muito bem treinada, poderia tirar muito proveito dessa situação de embate de forças no cenário geopolítico. Você não acha isso? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, na verdade, o que eu costumo falar? O Brasil, ele nunca foi uma grande potência da ordem internacional constituída. Né? A gente sabe que durante o século XIX a gente teve uma multipolaridade europeia. Depois do final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma reordenação. Né? E durante o período de Getúlio Vargas, com a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra, a gente tem de novo uma nova ordem internacional, que é a bipolaridade. Então, por isso que realmente, como você fala, Valfrido, esse momento é um momento importante nas relações internacionais, porque, de novo, a gente está caminhando possivelmente para uma mudança estrutural. É isso que, né, várias leituras indicam, é isso que vários dados nos mostram também. E não é à toa, né? Quando a gente olha para o período de Getúlio Vargas, quando a gente olha mesmo para o Barão do Rio Branco no início do século XX, são momentos importantes da diplomacia brasileira em que essa inserção internacional ela foi significativa, também ela foi bem vista, porque foram grandes estrategistas que conseguiram ler o cenário internacional. Né? Então, se a gente for analisar friamente, o Barão do Rio Branco ele não era um americanista, ele não era pró-Estados Unidos, de forma alguma. Né? Ele tinha passado 26 anos fora do Brasil, quando ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores, e ele era uma figura extremamente pró-Europa. Né? Ele realmente acreditava na Europa como modelo de civilização. Mas foi ele que reescreveu, né? Ele é o responsável pelo que a gente chama de aliança não escrita, em que, naquele momento, ele entendia que o melhor era se aproximar dos Estados Unidos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque
porque, claro, que ele é representante também desses interesses, óbvio que né, mesmo a chancelaria ela não consegue, ela é permeável, claro, à pressão dos grupos de interesse, à elite nacional, muitas vezes eles integram essa elite nacional, mas eu olho com cuidado para a figura do Barão do Rio Branco, porque, afinal de contas, ele era um grande estrategista. Naquele momento, se a gente analisar as relações do Brasil, o Brasil tinha péssimas relações, era completamente dependente da Inglaterra. Então, naquele momento, uma reorganização, ela fazia sentido. Mas ele não era um americanista, ele não tinha apreço pelos Estados Unidos. E aí, só que a grande questão é que alguns vão começar a defender, mesmo dentro do Itamaraty, uma visão americanista, e essa visão americanista, ela eventualmente caminhou em determinadas correntes para um americanismo automático, um americanismo ideológico. Tá? Mas não é o que acontece ali no início do século XX. E aí, falando do caso que você traz, né, do próprio Getúlio Vargas, é um outro momento, para mim, ímpar, porque, afinal de contas, ali também a gente tem uma figura importante, um grande estrategista e, claro, o papel da diplomacia brasileira. Então, é importante lembrar, se a gente fosse analisar pelo discurso do Vargas, ele era completamente pró-fascismo, pró-nazifascismo. Isso era algo claro, aberto, né? A gente tem discursos históricos do Vargas no Congresso falando de Mussolini, né? A gente tem, isso está disponível na internet, no Congresso, a gente tem toda a compilação desses discursos em que ele fala abertamente de Mussolini, ele faz aí, né, várias menções, né, a Hitler, enfim. Mas mesmo assim, né, sem querer adiantar, eu não vou adiantar muito a aula, tá? Né, porque a minha aula está também de Getúlio Vargas. Mas justamente com o Oswaldo Aranha, ele vai ter uma nova articulação, né? Ele vai ter uma leitura que não é uma leitura necessariamente pró-Alemanha, né? Então, ele faz uma política de barganha. Claro, então, vindo aqui para o nosso momento atual, na minha visão, né, o Brasil tomar uma posição de alinhamento automático no momento em que possivelmente a gente tem transições é altamente equivocado, né? Os grandes estrategistas, eles conseguiram fazer boas políticas de barganha e extrair desse cenário internacional, porque essa que é a grande questão quando a gente formula política externa, extrair das oportunidades e demandas do sistema internacional né, coisas que podem atender demandas e oportunidades internas. Então, qual é o nosso projeto? Né? O projeto ali era desenvolvimentismo, a gente está falando de industrialização, né? O Vargas vai conseguir extrair, a partir de um acordo com os Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica Nacional. Né? Enfim, então, na minha visão, o que precisa ser feito agora é isso. E claro que, voltando também no seu tema do Itamaraty, dos diplomatas de carreira, a nossa diplomacia é altamente especializada. Né? A gente sabe que a gente não está vivendo um bom momento com o Ernesto Araújo, né, diplomata de carreira, mas ocupando o ministério, mas a gente também tem que ter cuidado porque ele não representa os diplomatas. Né? Isso tem ficado cada vez mais claro. E aí, só para finalizar, eu recupero aqui um artigo que eu gosto muito do Rubens de Cooper no livro Agenda Brasileira, em que ele fala que antes de existir o Brasil, existiu o Itamaraty. Né? Porque existiam relações internacionais no Brasil antes de existir relações internacionais do Brasil. Né? A partir de 1808, a gente já tem relações e atividades diplomáticas no Brasil. Né? Enfim, desse pré-reconhecimento do Brasil, que só vem, de fato, em 1825, né, o reconhecimento. Enfim, então, claro que a diplomacia, se ela está ativa, se ela não está sufocada, né, a nossa burocracia, ela tem, sim, um importante papel, mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo agora. Né? Perdão, apertei o botão errado. Gessé, você que é esse best-seller ambulante, né? Me conta uma coisa. A falta do nosso consenso mínimo no Brasil, porque nós não temos um consenso mínimo, isso aqui é a guerra de todos contra todos, né? É a guerra de grupos intestinos na esquerda, no centro, na direita, e desses grupos entre si. Essa falta de consenso mínimo, ela é um prato cheio para sedição e para influência estrangeira, né? Basta você ofertar para um grupo
ou para o outro, basta uma nação estrangeira ofertar para um grupo ou para o outro, ajuda nessa disputa, nesse conflito, né? Como é que a gente supera isso, Gessé? É muito interessante a forma como você pôs a questão, Valfrido, que é exatamente isso, né? Você tem a falta de um consenso mínimo no Brasil, nessa questão que a gente está discutindo aqui, é a falta de um projeto nacional. Basicamente é isso, ou seja, porque senão você não tem aí você não tem um norte, né? Você não tem uma orientação, né? E isso é uma coisa que a gente já, enfim, que a gente teve com muito. A gente teve isso com Getúlio Vargas, a gente teve isso em menor grau com Lula e Dilma, né? Teve uma tentativa de reedição disso, mas foi menor. Quer dizer, o fato de que, por exemplo, até o fato de que Getúlio tenha conseguido fazer essa barganha, como a Sussurraila, né, nos explicou tão bem, né, tem a ver com o fato de que, por exemplo, nesse entre-guerras, né, a Inglaterra estava declinando o seu poder imperial e os Estados Unidos ainda não tinham nascido como grande potência imperial, porque isso só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Então, não por acaso você vai ter projetos desenvolvimentistas nacionais em vários lugares, na Turquia, no Brasil, no México, na Argentina, no sul global. Praticamente foi uma janela de oportunidades, etc., né? Que é difícil agora, mas que você pode reconstruir. Né? O fato uma coisa que eu acho extremamente difícil, no caso brasileiro, numa situação dessa, é que você tenha, pela elite, né, digamos assim, a formação, né, de algum consenso mínimo. Porque você não tem, entre nós, isso foi para mim muito importante compreender o alcance disso e tal, você não tem a fração industrial do Brasil nunca foi a fração dominante. Apesar de ser, em várias épocas, aqui produzia maior riqueza. Impressionante isso, né? Mas sempre foi subordinada politicamente à elite agrária e à elite financeira. Né? A elite agrária e a elite financeira, né, não, quer dizer, não à toa, todo o país desenvolvido que se desenvolveu teve uma fração industrial comandando esse processo, né? Porque a fração industrial é mais inclusiva, ela implica preocupação de longo prazo, ou seja, ela é mais racional. Racionalidade é sempre você pensar a longo prazo, né? Pode ser para o bem ou para o mal, você pode ser diabolicamente racional, você pode ser racional para o bem, não é isso? Mas formalmente, inteligência e racionalidade é você pensar a longo prazo, né? A fração industrial tem que pensar a longo prazo, tem que pensar na demanda, tem que pensar no consumo, tem que pensar nos salários, se você tem uma elite agrária e financeira comandando, você tem interesse de curto prazo. Né? Ou seja, você tem aqui o pessoal ganhando em euro e dólar sem nenhum comprometimento com o que está acontecendo aqui dentro. Se o país estiver numa desgraceira, eventualmente é bom para esse pessoal, pode comprar com moeda forte, né? Assets que estão desvalorizados. O setor financeiro é o setor do saque do curto prazo, por definição. Né? Então, você tem aí um quadro e aonde você tem o quê? Classes populares que foram historicamente desmobilizadas, né? Desmobilizadas, ou seja, você tem tanto uma extraordinária violência contra as classes populares, e depois você tem uma esquerda que não desenvolveu a concepção própria de país também, né? Porque, por exemplo, quando entra a industrialização e projeto nacional entre a gente, é através do Estado. O Estado é que é a instância que vai mediar isso, né? Só que você não tem, né, uma concepção alternativa nas próprias classes populares ou na esquerda entre nós. A gente está num vazio. Eu acho que isso explica um pouco exatamente esse diagnóstico muito preciso que você fez. Né? Quer dizer, a gente tem isso tudo que a gente está desorganizado, né? Uma elite do saque de curto prazo, né? Forças de oposição ou de esquerda, como a gente genericamente chama, né? sem
sem uma alternativa. Esse pessoal saiu apeado do poder, acha que compreende as razões pelas quais foram apeados, mas não compreende. Se voltar ao poder, vai fazer as mesmas bobagens de novo, porque não teve uma compreensão, não aprendeu com a cacetada que levou, mais uma vez, né? E você não tem, e agora você também tem também o próprio bloco popular dividido, né? Racismos, né? Sendo manipulados, etc. Então, nós nos tornamos digamos assim, a presa perfeita para o saque, tanto interno dessa elite, quanto para o saque externo e tal, né? Fantástico. Você sabe que eu, um pouquinho antes da gente começar, mandei ao Rafa um artigo da CNN que demonstrava o seguinte, que nos Estados Unidos, a alt-right americana, com receio de perder a eleição, vem falando de fraude, de possibilidade de fraude nas eleições, né? Assim como se fez no Brasil em 2018. Né? E aí é curiosa a fala do general de mais alta patente nos Estados Unidos, o Mike Miley, dizendo o seguinte: olha, as Forças Armadas nos Estados Unidos têm uma função neutra, apolítica. Nós não vamos tutelar a democracia americana, porque a democracia americana tem instituições fortes, tem instituições próprias, nós não estamos aqui para isso. Né? Eu queria ouvir um pouquinho do Rafa sobre isso, para saber por que as nossas Forças Armadas se infiltraram nas estruturas de governo. Ou seja, por que nós tivemos uma recente politização das Forças Armadas? Será para garantir as estruturas e as instituições democráticas? Ou simplesmente um desejo de ter acesso às estruturas de governo? Eu achei muito interessante, vou fazer esse artigo que você acabou de me passar, porque mostra uma completa diferença de posturas, né, das Forças Armadas estadunidenses e das brasileiras. Aqui nós estamos vivendo exatamente o contrário. Na verdade, hoje a gente tem uma presença das Forças Armadas maior no governo até do que na ditadura militar. É algo realmente impressionante. O que, na minha visão, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso, faz muito mal, né, a nossa democracia e só demonstra a fragilidade das nossas estruturas democráticas. Essa tutela que se revelou também em momentos cruciais da história recente do país. Basta ver aqueles tweets do general e quando o STF apontava para uma determinada direção, no caso Lula, ele fazia aquelas ameaças, ou seja, realmente uma demonstração muito clara da fragilidade. Olha lá a participação especial. Participação especial da Arina. E me parece, então, que isso é típico de repúblicas de bananeiras, né? que foi exatamente o que o Gessé, a Suhaila sempre colocando de uma maneira muito mais delicada, mas o Gessé, com o seu estilo contundente, colocou. Na verdade, hoje a gente é uma república de banana, aquelas repúblicas da América Central que a gente olhava e falava que coisa ridícula, é o que nós nos transformamos. Agora, a razão, me parece, para esse retorno dos militares é uma equivocada política de memória nossa. Né? Nós fizemos uma política de memória muito acanhada, bem ao gosto do PT. Né? O PT sempre... Eu acho que ele teve suas razões também, o partido, mas essa coisa de vamos fazer aqui uma comissão da verdade, mas não vamos punir, ou depois o STF, obviamente, dando também essa questão ratificando a lei de anistia, mas isso tudo faz parte do mesmo, assim, do mesmo movimento, né, da esquerda, quando no poder, de não enfrentar esse passado que agora nos atemoriza, volta a nos assombrar. Né? E
como o Gessé sempre coloca, essa questão simbólica é fundamental, e a esquerda brasileira tende a achar que tudo se resolve com uma grana no bolso das pessoas, dos pobres e tal. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente não conseguiu destruir o peso simbólico das Forças Armadas, ou essa ideia de que elas vão nos salvar, de que ela também, de que ela é racional, de que ela vamos dizer assim, nacionalista. Tudo isso hoje se demonstra como um engodo, né? Não dá para imaginar que as Forças Armadas verdadeiramente nacionalistas apoiariam um governo com a feição ou com as características que nós temos na atualidade. Então, é isso. Eu estou encantado aqui ouvindo o Gessé e a Suhaila sobre esse nosso tema, Valfrido. A gente aqui só está de palpiteiro, né? Diante desses grandes especialistas. Tá desligado o seu microfone, Valfrido. Está desligado. As pessoas estão nos pressionando para mostrar o curso. Vamos mostrar o curso? Eu também estou recebendo. Mas mostra logo o curso! Quais são os módulos? Quem são os professores? Dois professores vocês já conhecem, ó. Gessé e Suhaila. Eu e o Vali vamos dar uma aula juntos também. Vocês vão ver. O Daniel Oliva, que é a mão invisível da internet, que está por trás de tudo isso, vai colocar na tela o nosso hot site. Como vocês sabem, este curso, na realidade, basicamente é o quarto curso lançado. Nós lançamos o CIPOL, o curso de Introdução à Política, né? O curso de Introdução à Economia, o Economia para Pensar o Brasil, o Cartilha do Administrador, e agora lançamos o curso de Feminismo, que é fenomenal, e agora vamos lançar esse quinto curso, que é Brasil e Estados Unidos entre submissão e fratura. Vamos lá, vamos olhar. Pode passar, Daniel. Vamos lá. Bom, o curso é coordenado por mim e pelo Valinho. Os professores são Antônio Delfim Neto, Aldo Rebelo, Alessandro Ottaviani, Demétrio Magnoli, né? Elaine Cristina, pode subir. Fernanda Manhota, Heloísa Vilela, José Dirceu, Jamil Chad, Gessé Souza, Nelson Jobim, Marco Weisbrot, Suhaila Kalil, Reinaldo Azevedo e Valdir Simão. Agora nós podemos falar de cada um dos professores à medida em que a gente fala das aulas. Vamos lá, Valim? Vamos lá. Primeira aula. Vamos lá. Está muito pequeno aí? Eu vou abrir aqui o site também. Tá pequeno aí? Pelo menos para mim está pequeno. Não, acho que não precisa aumentar tanto, não, Daniel. Fica tranquilo. O curso, a gente inaugura o curso com uma aula do Demétrio Magnoli, né, cujo título é A História das Relações Brasil-Estados Unidos. É um blockbuster. Paixão, traição, desprezo, subjugo e rebeldia. Demétrio Magnoli, acho que a gente vai falar isso em todos os professores aqui, mas é uma pessoa conhecidíssima. Ele é sociólogo, doutor em Geografia Humana pela USP, comentarista de política internacional da Globo News, colunista da Folha de São Paulo, do Globo, autor de várias obras, importantes obras, foi professor da PUC e comentarista da TV Cultura e de outros veículos. Então, a gente inaugura o curso com a aula do Demétrio Magnoli. A segunda aula, cujo título é Getúlio de Roosevelt a Truman, é de ninguém mais do que da professora Suhaila Kalil. Por favor, Suhaila, explica para a gente como é que vai ser sua aula. Eu não li aqui o teu currículo, Suhaila, evidentemente, porque você dispensa apresentações. Mas para aqueles incautos, você é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, não é? Doutora visitante da Sciences Po, não é? Do Instituto de Universidade de Desenvolvimento
e Cooperação da Complutense de Madrid, mestre pela Universidade Federal Fluminense, e aí por diante. Eu ficaria aqui a tarde inteira lendo o seu currículo. Conta para nós sobre a sua aula, querido. Olha, Valfrido, bom, obrigada pela apresentação. E eu, na verdade, já fui falando um pouco aqui, né, ao longo do início do nosso debate. O período de Getúlio Vargas é um dos períodos mais estudados nas relações Brasil e Estados Unidos, se não o mais estudado até hoje, né? A gente tem importantes contribuições, como a do Gerson Moura, né? Livros que estão disponíveis na FUNAG, né? A editora da Fundação Alexandre de Gusmão, justamente do Itamaraty. E é um período, ao meu ver, incrível, né? Porque justamente é um contexto de guerra, né? A gente está vivendo a Segunda Guerra Mundial naquele momento, é um contexto de transformações no Brasil, como o Gessé bem apontou, né? A gente está falando de um governo que é um governo complexo do Vargas, né? Afinal de contas, a gente tem desde o período revolucionário, constitucional, Estado Novo, né? Um momento de rupturas. É um período extremamente instável também dentro do Brasil, né? Que eu falo do golpe no golpe, todo mundo, né? A gente tem tentativa integralista. No mundo, a gente tem a ascensão do fascismo, a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, é um período extremamente complexo na história brasileira, na história do mundo, com várias questões importantes, né? A própria questão migratória é algo que muda aí durante o período do Getúlio Vargas também. E aí eu destaco, como você falou, a questão do desenvolvimentismo, né? A questão da industrialização, né? Eu concordo plenamente com o Gessé em relação a isso, a esse embate. A gente precisa entender essa dimensão, né? Essa disputa de visões de mundo, como é que, em geral, essa elite agroexportadora ela vai ser vitoriosa na maior parte desses debates e dessas influências, mas como que naquele momento também a gente tem uma visão sobre industrialização que vai se manifestar, por exemplo, na reforma Capanema, que vai levar, inclusive, à criação do Sistema S. E como é que essa questão do Sistema S, justamente para formar a mão de obra para a indústria brasileira, e tudo isso que envolve essa visão sobre é preciso industrializar o Brasil, como é que isso impacta a formulação de política externa naquele momento, né? Enfim, aquilo que eu já falei, uma inserção internacional ela tem que entender as demandas e oportunidades internacionais e as demandas e oportunidades internas. Então, a gente vai falar bastante disso, né? A gente vai falar como é que o governo Vargas consegue fazer essa política de barganha entre a Alemanha e os Estados Unidos, quais são os principais atores envolvidos, né? É complexo, não tem uma convergência total. A gente tem figuras como o Oswaldo Aranha, o Dutra. Ao mesmo tempo, do lado dos Estados Unidos, a gente tem a política de boa vizinhança com o Roosevelt, né? Então, tem questões interessantes aí, mesmo com o envolvimento dessa política externa cultural, né, com o Walt Disney, por exemplo, aí o Mickey, né, representando essa discussão, a camisa do Valfrido. Enfim, então tem uma questão interessante também dessas disputas culturais que vão ser muito presentes nos anos 30, né? Até falo do Noel Rosa, né? Tem um debate da cultura, da intelectualidade sobre essa americanização do Brasil. Então a gente vai falar sobre isso e entender como é que se dá, de fato, essa relação do Brasil com os Estados Unidos nesse período. Fenomenal. E, Rafa, a terceira aula é de Aldo Rebelo, né? E é uma aula muito interessante, Brasil, Estados Unidos e a defesa do Brasil. O Aldo Rebelo, eu sou fã do Aldo Rebelo, né? O ministro Aldo Rebelo, para mim, uma das grandes figuras. Uma conversa com o ministro Aldo Rebelo é um passeio pela história do país. Ele foi ministro de Estado nas pastas de coordenação de políticas e relações institucionais, esporte, ciência e tecnologia e defesa, né? Além de ter sido secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo em 2018, e é uma testemunha viva de um período da história do país, não é isso, Rafa? É isso mesmo. Não, eu acho muito importante esses cursos também que nós estamos organizando, tem sempre essa vocação de trazer pessoas que ocuparam cargos relevantes junto com acadêmicos, enfim, fazer essa mescla, essa mistura
que torna o curso, me parece, mais interessante e também mais rico para os alunos. Então, o Aldo Rebelo é uma figura importantíssima. Hoje se fala tanto em lugar de fala, né? Me parece interessante que alguém que ocupou a pasta da defesa fale sobre esse tema. Me parece uma pessoa que tem legitimidade para falar e fala com propriedade sobre esse tema, Valfrido. Acho que vai ser uma aula muito interessante. O Aldo tenho das nossas conversas, eu aprendo demais sobre o Brasil, sobre o passado do país, o passado mais distante e também o passado recente. A quarta aula, Rafa, Suhaila e Gessé, é uma aula ministrada pelo Alessandro Ottaviani. O Alessandro Ottaviani é um professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, um brilhante professor, e é talvez o maior estudioso da história de Juscelino Kubitschek. E o Ottaviani escreveu um livro, não é, que questiona as causas da morte do JK. Mas não é um livro de conspiração barato, é um livro seríssimo, com laudos periciais refeitos. O Ottaviani custeou ele mesmo, novos laudos periciais. E ele defende a hipótese de assassinato do JK, tá? No contexto da Operação Condor. Então, não poderia deixar de ter uma pitada de espionagem nesse curso, né? Não podia deixar de ter. Mas também não podíamos fazer de uma maneira rasteira. Tínhamos que fazer de uma maneira intelectualizada, de uma maneira científica. E o Ottaviani publicou um livro magnífico sobre o assunto e vai falar para nós. E eu acho que é muito interessante ouvi-lo, né? Uma coisa muito bacana. E depois tem a quinta aula, Rafa, que é uma aula, que é um desfile ministerial, né? Na realidade, todos no entorno do Delfim Neto, do ministro Delfim Neto, que ele também testemunha viva de um período da ditadura militar no Brasil, do período de governo militar, dos governos militares no Brasil. O ministro Delfim, lembremos, ele substitui no Ministério da Fazenda Roberto Campos, né? E é uma figura central no Brasil desde então, né? Conheceu de perto as relações Brasil e Estados Unidos a partir de então, mas sobretudo naquele período. E debatem com ele o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, né? Figura brilhante, homem brilhante, né? O Nelson Jobim, o passatempo dele é fazer exercícios de lógica. Ele é um aficionado por Gottlob Frege, todos os lógicos. E aí vem também o Aldo Rebelo. Volta o Aldo Rebelo para bater esse papo. E o Valdir Simão, o nosso ministro da CGU, porque nós temos, e vamos falar disso ao longo do curso, uma forte influência americana na importação de um modelo de integridade para o Brasil. Eu e o Gessé escrevemos sobre isso, né? De que forma essa influência americana deu origem à Operação Lava Jato, né? Mas, depois dessa aula, Rafa, quem é que vai dar aula? Vamos lá. A sexta aula, cujo título é Ascensão da Esquerda Lulista e os Diálogos de Washington, é com o ministro Zé Dirceu. Então, é mais uma testemunha, não só uma testemunha, né, mas um ator desse período da história do país e que vai dar aqui o seu testemunho, vai descrever esse tema ou esse período também tão importante que o Gessé e a Suhaila, cada um a seu modo, já abordaram também. Então, o Zé Dirceu, nós sabemos que o Zé Dirceu uma figura conhecida que dispensa... Não, e que ele, antes da eleição do Lula, esteve em Washington e conversou, dialogou, né? Fez esse trabalho de diálogo, de certa forma, de convencimento, para que acreditassem que o Lula seria um candidato palatável para os Estados Unidos. Eu quero entender isso do Zé Dirceu, né? Depois da aula do Zé Dirceu, tem uma aula sobre o título Guerra contra o Brasil, que é um tal de Gessé Souza que vai dar aula.
Gessé, o que você vai falar nessa aula, meu irmão? A gente tem que incendiar a sala. Não, isso aí foi no fundo, esse livro e o tema, no fundo, nasceu a partir a partir da minha, eu fiquei completamente babacado, boquiaberto, né, com a eleição de um cara como Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro é um pilantra, não é isso? Como é que esse cara chega? Quer dizer, e é um pilantra menor, né? Como é que um cara desse chega à presidência da República, né? Essa foi a questão que eu me pus, e ele não pode ser compreendido, acho eu, sem a gente compreender o desenvolvimento da extrema-direita americana, né? Então, basicamente, esse vai ser o tema. Muito bem. Fenomenal. E, Rafa, a 8ª aula, o que é? Sobre o que é? 8ª aula com a Heloísa Vilela, as organizações internacionais e o poderio americano. Então, a Heloísa Vilela, que é também uma jornalista super conhecida, correspondente em Nova York há muitíssimos anos, ela vai nos explicar como as organizações internacionais são manejadas pelos Estados Unidos para também exercer essa influência e também fomentar golpes na América Latina e também no Brasil. Então, esse é o tema que a Heloísa vai abordar nessa aula. E aí a 9ª aula vai ser ministrada por Faísca e Fumaça. Rafael Valim e Valfrido Vardes. Com o título Exportação de Integridade, a instrumentalização do combate à corrupção e o lawfare. Exatamente. Rafa, vamos tentar explicar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Exatamente. E de que modo isso decorre de um processo de exportação de integridade que começa nos anos 70 nos Estados Unidos. Exatamente. Me parece um tema central para a gente entender como os Estados Unidos exercem essa influência fora do seu território. Como o Gessé disse, os Estados Unidos hoje eles não se valem apenas das guerras convencionais, eles se valem, sobretudo, de guerras não convencionais, e o direito se tornou um meio por excelência dessas guerras e do exercício dessa dominação. Enfim, eu acho que é um tema muito, muito interessante e que nós vamos tentar esclarecer aos nossos alunos e alunas. Depois vem a 10ª aula, que são 2 aulas numa só, Bolsonaro e Trump, Trump e Bolsonaro. Primeiro, o polemista, grande jornalista, grande escritor Reinaldo Azevedo, e depois a Elaine Cristina Gonzaga da Silva. Quem é Elaine Cristina Gonzaga da Silva, Rafael Valim? A Elaine ela é professora da PUC São Paulo, ela é doutora em Direito Internacional pela USP, talvez a Suaila conheça aí, enfim, tal como em outros setores, em outras áreas, a gente se conhece, né? Então, ela é uma professora da PUC São Paulo, uma pessoa brilhante também, tem uma carreira muitíssimo interessante, e ela, em matéria de relações internacionais, Gessé, eu sempre consulto o meu guru, o Reginaldo Nasser. E aí eu falei, Reginaldo, eu preciso de uma especialista em Estados Unidos, e enfim, e o Reginaldo falou de pronto, procura a Elaine. Então ela é também pesquisadora no SEBRAP, entre outros predicados aqui. Muito bom. E aí nós temos a 11ª aula, cujo título é A Redefinição da Ordem Global e a Aliança Brasil-Estados Unidos, que é ministrada pelo Jamil Chad, jornalista Jamil Chad, escreve para a Folha, o UOL, né? Baseado na Suíça. Não sei que cidade ele está. É Genebra, Valim? Sim. Morrendo de tédio
enquanto nós nos divertimos aqui no Brasil. Exatamente. O Jamil é reconhecidamente um dos principais jornalistas que cobrem, né, relações internacionais, né? A Suhaila pode nos confirmar isso, me parece que é uma das pessoas, se não a pessoa mais respeitada que cobre relações internacionais, então é uma figura importantíssima aqui no nosso curso. Muito bom, Rafa. E aí tem a 12ª aula, que são 2 aulas, por isso que são 15 aulas, 15 horas aula, né? Que fala sobre as eleições de 2020. Então vamos falar a Fernanda Manhota e o Mark Weisbrot, né? Fala sobre eles para a gente, Rafa. Vamos lá. A Fernanda é doutora pelo programa Santiago Dantas, né, que é da Unesp, Unicamp e PUC, e ela coordena o curso de Relações Internacionais da FAAP. Também uma grande especialista, uma pessoa que se dedica exatamente aí ao tema dos Estados Unidos, a relação entre Estados Unidos e Brasil. Então, também é uma pessoa que vai nos brindar aqui com uma aula fundamental, que também é um pouco de um exercício aí de traçar esses cenários, né, das eleições estadunidenses e as consequências para o Brasil. O Mark é um americano, ele é co-diretor do Centro de Pesquisa Econômica e Política em Washington, doutor em Economia pela Universidade de Michigan e um grande especialista na política americana, e também me parece fundamental aqui que a gente tenha um americano falando também, dando a sua visão sobre esse cenário ou sobre os possíveis cenários das eleições estadunidenses em relação ao Brasil, né? E com isso a gente fecha o nosso curso aqui. Muito bem, essa constelação, dando aulas interessantíssimas, Rafael Valim. Você que é mais do que um libanês, quanto custa isso? 15 mil reais? Posso falar porque eu sou libanês, e os libaneses, na realidade, é que tornam o mundo palatável às pessoas. Quanto custa isso, Rafael Valim? Vamos lá. O Valfrido sempre me encarrega, Valfrido Suhaila, dessa missão de falar o preço dos cursos. E toda vez eu falo, Rafael Valim, quanto custa isso? E sempre me chama de libanês. Olha o nariz do Rafael Valim. Tem algum libanês nessa história? Muito bem. É italianada mesmo, viu? Mas o curso custa R$ 299,50. Esse R$ 99,50, claro, é sempre o Valfrido que coloca esse toque, e ele pode ser parcelado em 5 vezes, como a gente faz nos outros cursos. E a ideia agora, brincadeiras à parte, é sempre colocar o melhor que a gente possa oferecer em termos de conteúdo por um preço extremamente acessível. Me parece que essa é a missão do IRI, e a gente, felizmente, a Nina pode comprovar, está aparecendo ali, ó. A gente tem sido, felizmente, bem sucedido nisso, né? Vamos dizer assim, a nossa base de alunos tem crescido de uma maneira vertiginosa. Me parece que exatamente por essa combinação de um conjunto maravilhoso de docentes que estão representados aqui pela Suhaila e pelo GCE, e por um esforço enorme de tornar isso acessível às pessoas. É claro que não estamos dizendo que isso é de graça, mas pelo que o curso oferece, eu julgo algo importante, sobretudo nesse momento do país, de tanto obscurantismo, que a gente está oferecendo aqui. São luzes para que as pessoas possam, pelo menos aqueles que têm boa vontade, enxergar o que está acontecendo e compreender um pouco o mundo à sua volta, né? Parabéns, Rafael Valim, por prover cursos tão libaneses para as pessoas do Brasil. Eu acho que esse curso é um dos cursos mais legais que nós conseguimos fazer. Eu estou louco para assistir esse curso. Eu também. Nós tivemos uma audiência muito bacana nesse webinar, ou seja, no webinar de lançamento do curso, teve centenas de pessoas aqui antenadas e assistindo a gente
conversar. Eu peço a todas elas que visitem o canal do IRI TV e curtam os nossos vídeos, os nossos cursos. Agradeço aos quase 4.000 alunos que nós já temos. A realidade é essa. Em 5 cursos, esse é o 5º curso, nós já temos 4.000 alunos. Né? Gente magnífica, gente entusiasmada, gente que nos elogia de uma maneira que nos encabula. Nós temos quase 100%. Às vezes reclamam da luz, às vezes reclamam do som, mas das aulas ninguém reclama. Ninguém reclama. Então, é uma honra muito grande para nós fazer reflexão, fazer ensino de uma maneira descomplicada, acessível a todos, acessível sob o ponto de vista econômico, sobretudo, mas também sob o ponto de vista acadêmico, né? Sem requisitos acadêmicos, permitindo que as pessoas reflitam, estudem, revejam. Esse curso vai ficar por um ano, as aulas vão ficar por um ano à disposição dos alunos e, como eu disse, nós vamos, depois das eleições americanas, fazer uma anabolização do curso. Vamos trazer mais aulas para refletir sobre o que aconteceu e projetar para o futuro o que a eleição vai significar para as relações Brasil-Estados Unidos. Nos próximos dias, nós vamos lançar novos cursos. O IRI Escola, em parceria com a Contracorrente, tem o plano de lançar 100 cursos em 2 anos. Nós temos um curso que é coordenado pelo GCE, que é um curso que passeia pelo mundo com sociólogos. É um curso inacreditável que está ficando pronto. Nós vamos, se Deus quiser, vender reflexão a partir do Brasil para o mundo inteiro, saindo dessa cabeça brilhante de Gessé Souza, né? Isso é é uma alegria muito grande para nós. Suhaila, minha querida, Gessé, meu querido, Rafael Valim, meu querido, muito, muito, muito obrigado por mais essa, viu? Um beijo. 1 não, 2 no coração de vocês. Tchau. Prazer. Ótimo fim de semana. Obrigada. Abraço. Tchau. Tchau. Um abraço.